Um viúvo rico e sua filha descobrem um amor inesperado por uma jovem rejeitada. Victor estava sentado à mesa, seus dedos brincando nervosamente com o talher de prata. A sala de jantar estava elegantemente decorada, flores e luzes cintilantes, um palco perfeito para um evento de caridade que mais parecia um desfile de moda. No entanto, ele se sentia como uma sombra, perdido em memórias de sua amada esposa que partira tão cedo. Olhou para Isabela, sua filha, com um olhar que exibia um misto de amor e preocupação. Ela estava ali, mas distante, uma adolescente insegura que se sentia deslocada entre os convidados animados. Pai, por que estamos aqui? A voz de Isabela era um sussurro, quase abafada pela música suave que preenchia o ar. Victor suspirou. O evento era uma tentativa de reaproximar-se dela, mas a distância parecia apenas aumentar. Foi quando Clara apareceu. A jovem, apesar de sua beleza cativante, parecia carregada de rejeições passadas. Seus olhos castanha. Victor sentiu um puxão instantâneo. Algo nela, talvez um ar de fragilidade, despertou nele uma vontade inegável de protegê-la. Isabela, que inicialmente observava com desdém, sentiu uma onda de ciúmes invadir seu coração, ao ver a conexão que formava entre eles. Enquanto a festa avançava, Clara se aproximou da mesa deles. Olá, eu sou Clara. Sua voz estava tremendo, mas havia uma força latente por trás das palavras. Victor sorriu, encantado. A conversa fluiu como um rio, e mesmo com as falas desarticuladas de Isabela, a tensão entre eles parecia diminuírem. Clara cativou Victor, mas havia algo mais, um mistério escondido em seu sorriso triste. Naquela noite, os risos e as conversas ao redor se tornaram uma sinfonia distante. Quando eles deixaram a festa, Isabela não disse uma palavra, até que em um momento ela quebrou o silêncio. Ela não é quem você pensa, pai. O olhar penetrante de Isabela deixou claro que havia mais lá. Seu coração batia forte, com a curiosidade e o medo. Tem algo na história dela. Algo sobre a mamãe. Victor ergueu as sobrancelhas. Um nó se formou em sua garganta. A ideia de que Clara pudesse ter alguma ligação com seu passado, com sua esposa, o apavorava. Ele se viu dividido. De um lado, havia a promessa de um novo amor, vibrante e inesperado. Do outro, a lealdade à memória de sua esposa. E o olhar de Isabela, cheio de insegurança, parecia questionar a própria essência da felicidade. O caminho para casa foi em silêncio. Um peso se instalou entre eles, e Victor sentiu o peso da culpa crescer. O que acontecerá com seus laços familiares? E o que Isabela realmente soube sobre Clara? Essa inquietude pairava no ar, como uma tempestade prestes a eclodir. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir! O caminho para casa era um labirinto de pensamentos e silêncios pesados. Victor dirigia, mas sua mente vagava por direções incertas. O que Isabela sabia sobre Clara? O olhar dela ainda o seguia. Era um peso que se agarrava ao seu coração.
E o que Clara significava para ele? Um respiro profundo. Entre os suspiros da noite, um grito cortou o ar, vindo de longe, mas tão claro que fez o estômago de Victor revirar. Ele freou bruscamente. O carro parou na calçada e ambos se viraram na direção do som. Era um barulho de vidro quebrando, seguido por vozes altas, quase gritos. Algo estava errado. Isabela olhou para o pai, seus olhos se arregalando. "Vamos ver", disse ela rapidamente, mas a voz dela tremia com uma mistura de curiosidade e medo. Victor não hesitou em sair do carro. O medo comum do desconhecido se tornou uma força motriz. Isabela o seguiu, e os dois correram em direção à origem do barulho. Eles contornaram um canto na rua e se depararam com o que parecia ser uma cena de desespero. Clara estava encostada em um muro, as mãos cobrindo o rosto, enquanto um grupo de jovens a cercava. As risadas eram cruéis, uma zombaria que reverberava na noite. "Vá embora, você não pertence aqui", gritou um dos rapazes, e o coração de Victor acelerou de raiva. Ele não podia permitir aquilo. "Ei!", ele gritou, sua voz rompendo o ar pesado. O grupo se virou, surpreso pela interrupção. Clara ergueu o olhar. Seus olhos brilhantes e cheios de pânico encontraram os dele. O silêncio dilatou. Victor avançou. "O que está acontecendo aqui?" As palavras saíram com um peso que parecia ressoar no chão. O jovem que havia gritado riu, mas não era uma risada genuína. Era uma provocação. "Esse lixo não merece estar aqui. Sabe o que é isso?" Ele apontou para Clara, seus olhos cheios de desprezo. Isabela, ainda atrás do pai, sentiu um aperto no peito. Lembranças de sua mãe, da dor que sentiu quando ela se foi, a abraçaram. O olhar de Clara penetrava e, de alguma forma, tudo estava se entrelaçando. E então, um grito. Este era diferente. Não era de Clara. Uma mulher idosa emergiu de uma casa próxima, as mãos trêmulas tentando segurar uma bengala que tremia. Ela tinha o cabelo grisalho e seu rosto parecia um mapa de várias histórias. "Clara!", ela gritou. "Clara, eu sabia que você estaria aqui. Você precisa sair. Não é seguro." Victor paralisou, a raiva dando lugar à confusão. A mulher se aproximou, seus olhos agora focados em ele e Isabela. "Vocês não sabem a verdade." A verdade sobre Clara e sobre sua mãe. Uma onda de energia percorreu o ar. Isabela respirou fundo, o coração em disparada. "O que você sabe?", ela perguntou, sua voz quase uma súplica. A mulher os encarou, um misto de dor e desespero. "Clara não é apenas uma jovem rejeitada. Há uma conexão entre vocês. Algo que foi escondido por muito tempo. E se vocês não agirem logo, pode ser que nunca descubram a verdade." O estômago de Victor se revirou. Ele não estava preparado para isso. As palavras ecoaram como um sinal de alerta. "Clara! Uma parte do seu passado!" Isabela, espremida entre duas verdades, olhou para o pai. Victor sentiu que o chão desaparecia sob seus pés. O que estava acontecendo? O que mais estava escondido? O grupo de jovens havia recuado, observando a angústia no ar. A mulher estava certa. Algo estava prestes a mudar. A conexão que eles nunca imaginaram tornou-se uma tempestade prestes a eclodir. E ele percebeu, agora, tudo estava prestes a desmoronar. Victor ficou paralisado. Os olhos fixos na mulher idosa, que agora carregava um peso imensurável de revelações. A verdade sobre Clara
e sobre sua mãe. As palavras dela reverberaram, como se cada sílaba cortasse o ar ao seu redor. Isabela espiava a mulher entre as dobras de seu pai, sua curiosidade superando o medo. Quem é você? Victor questionou, sua voz tensa, tentando controlar a avalanche de emoções que ameaçava engoli-lo. O grupo de jovens se afastou lentamente, percebendo a gravidade da situação. Meu nome é Dona Lúcia, a mulher respirou fundo, como se estivesse se preparando para um mergulho profundo. Eu sou a avó de Clara. E vocês? Vocês têm um laço que vai além do que imaginam. Um choque percorreu o corpo de Victor. A avó! Ele nunca tinha pensado que Clara pudesse ter uma família. Isabela fez um movimento para se adiantar, mas o pai a segurou, os olhos fixos na mulher. O que você quer dizer com isso? Clara é especial. Isso não é apenas uma questão de beleza ou de seu passado triste. Ela é parte de algo muito maior. Algo que envolve sua mãe. Dona Lúcia estava tão ansiosa que suas mãos tremiam. Você não sabe, mas sua esposa e eu éramos amigas muito próximas. E há anos atrás, algo aconteceu. Algo que se relaciona com a vida de Clara. Uma história feita de segredos que ninguém nunca ousou contar. A mente de Victor girava. Seu coração pulsava com a pressão de 1000 perguntas. Segredos? Que segredos? Dona Lúcia hesitou, olhando rapidamente para Clara, que permanecia agarrada ao muro, seu rosto pálido e confuso. A noite em que sua esposa desapareceu, Clara estava presente. Ela viu tudo. E mais importante, o que vocês acham que sabem sobre a morte dela não é bem verdade. Não, isso não é possível. Victor balançou a cabeça, uma onda de negação passando por ele. Minha esposa foi um acidente trágico. Não foi um acidente. A mulher insistiu, seu olhar intenso. Ela estava envolvida em algo muito mais profundo, que envolve minha família e agora Clara. A sua luta para se encaixar não é à toa. O que vai se revelar mudará tudo. Isabel, nós precisamos saber. A mulher começou a abrir a boca, mas antes que pudesse pronunciar outra palavra, um grito cortou o ar. Um dos jovens que havia se afastado havia retornado, mas não estava sozinho. Ele estava acompanhado por um policial. O oficial se aproximou com um semblante severo, a mão na cintura, como se já soubesse o que estava prestes a fazer. Eu ouvi gritos. O que está acontecendo aqui? Sua voz cortava o vento frio da manhã. Victor e Isabela se entreolharam. O pavor estava estampado em seus rostos. Um círculo de nervos se formou em seu estômago. A revelação poderia ser interrompida, e aquela verdade apenas começava a aparecer. Mas o mundo fora daquela briga estava se esfarelando. Dona Lúcia olhou de um para o outro, reconhecendo o pânico nos olhos deles. Vocês precisam decidir. A verdade pode custar mais do que estão dispostos a pagar. Mas se não forem atrás dela, podem perder tudo. Clara precisa de vocês. Com um aperto no peito, Victor percebeu que a verdade nunca tinha estado tão perto. E, ao mesmo tempo, um manto de escuridão se aproximava, ameaçando engolir tudo o que eles acreditavam conhecer. E se a história realmente se entrelaçasse de maneiras profundas e inesperadas? O que realmente aconteceu naquela noite? As perguntas pesavam mais do que qualquer resposta. E o silêncio se tornou um grito ensurdecedor no ar. Victor e Isabela ficaram paralisados, suas mentes tomadas pela pressão das revelações de Dona Lúcia.
A tensão no ar era quase palpável, como um fio prestes a se romper. O policial, desconfiado, fitava os três com um olhar que misturava autoridade e curiosidade. Alguém quer explicar o que está acontecendo? Sua voz firme cortou a confusão como uma faca. Só estamos ajudando essa jovem. Victor tentou manter a calma. Mas a inquietação corria em suas veias. O passado que estava prestes a ser revelado poderia mudar tudo. Clara, encostada no muro, olhava para o chão, seu rosto escondido pelo cabelo. O que poderia haver de tão grave? Dona Lúcia respirou fundo, como se estivesse prestes a abrir uma caixa de Pandora. A verdade sobre Clara e sua mãe é mais complexa do que você imagina. Chega de mistérios, o policial falou, erguendo uma sobrancelha. Se algo ilegal está acontecendo, eu preciso saber agora. Nesse instante que outra jovem, que Victor não havia notado antes, se aproximou deles com um celular na mão. Seu olhar estava agudo e um sorriso irônico desfazia qualquer ilusão de leveza no momento. Parece que é hora de acabar com os segredos, não é mesmo, Dona Lúcia? A expressão da mulher se transformou. Os olhos se arregalaram de choque. Você, o que está fazendo aqui? Perguntou, como se a presença daquela jovem a tivesse atingido como uma onda. Eu estava lá quando tudo aconteceu. E agora eu posso provar a verdade. A jovem virou a tela do celular para Victor e Isabela. As imagens não mentiam. Fotos, vídeos, mensagens, tudo girava em torno de Clara, numa teia de traição e segredos. E agora, Victor, você pode achar que tudo isso é um acidente, mas essa história é muito maior do que você imagina. O coração de Victor disparou. As imagens mostravam Clara na noite fatídica. Sorrisos, risadas, mas também algo mais sombrio. Ele fez um movimento instintivo para proteger Isabela, mas os olhos dela estavam fixos na tela. O que é isso? Ela sussurrou, perplexa. A jovem sorriu, mas era uma expressão devastadora. Isso é a prova de que Clara não é quem você pensa. E que sua mãe tinha segredos que afetaram muito mais pessoas do que você pode imaginar. Victor sentiu o peso da revelação esmagá-lo. Você está mentindo! Mas a incredulidade não o protegia de um vendaval de emoções. Cada palavra ressonava, rasgando o que ele acreditava ser a verdade. Se você realmente quer saber, a resposta está aqui. A jovem apontou para o celular com determinação e o mundo ao redor começou a se dissolver. Clara, ao ouvir a última frase, virou a cabeça, seus olhos agora brilhando com uma mistura de medo e fúria. Não fala assim! Você não sabe de nada. Eu sei mais do que você imagina. Da jovem parecia um eco. E na fração de segundo que se seguiu, um barulho ensurdecedor interrompeu tudo. Um vidro se estilhaçou perto dali, e um homem apareceu, correndo desesperadamente em direção a Clara, segurando um papel. A expressão dele era de desespero puro. Clara, é agora! Você precisa saber! Os olhos de Victor se arregalaram, e ele se virou para a jovem. Quem é ele? O que está acontecendo aqui? Dona Lúcia estava em choque. Suas mãos tremiam. Um novo personagem, uma nova revelação. A tensão era insuportável. E no instante seguinte, o homem chegou perto de Clara, e as palavras dele explodiram no ar. O que fizemos? Estava tudo planejado desde o início. Você precisa entender a verdade sobre sua mãe. E sobre você. O coração de Victor caiu. Cada um de seus sentimentos se desfez em 1000 pedaços. A verdade que ele ansiava tanto estava prestes a ser desequilibrada por algo ainda mais chocante. O que você está dizendo? O mundo girava. Ele tinha de saber.
Isabela estava paralisada, sua expressão uma mistura de medo e expectativa. E Clara, agora com lágrimas nos olhos, se virou para o homem, a mente parecendo correr em um turbilhão. E quando a manhã começou a clarear, revelando sombras que nunca haviam sido vistas, um questionamento pairava no ar. O que era real? E quem eram verdadeiramente aqueles que estavam à sua volta? Clara estava paralisada, a mente zunindo com as palavras do homem que acabara de aparecer. O que fizemos? Estava tudo planejado desde o início. Esse era um peso colossal que pairava sobre eles. A tensão era tão intensa que quase dava para tocá-la. Victor sentiu as mãos suarem e seu coração disparou. O que poderia ser tão dramático? Você precisa entender a verdade sobre sua mãe e sobre você. Clara estava em choque. As lágrimas escorriam pelo rosto. Ela parecia perdida, como se estivesse à beira de um abismo. Dona Lúcia se aproximou de Clara, sua expressão desesperada. Não, por favor, não. Mas o homem ignorou Lúcia, seu olhar fixo em Clara. Ela não é só uma jovem rejeitada, Clara. Linda ou não, há mais do que você sabe e precisa saber. Ele estendeu a mão, quase como um gesto de redenção, ou talvez de captura. A atmosfera estava carregada de segredos que ameaçavam explodir. O que mais você sabe? Clara finalmente conseguiu perguntar, a voz tremendo. O mundo ao redor começou a girar e Victor se sentiu à beira de um colapso. A curiosidade misturava-se ao medo, e o que poderia ser revelado a seguir? Ele olhou para Isabela, que estava petrificada, a expressão uma mistura de carinho e apreensão. Então, o policial finalmente se manifestou. Ouvir uma conversa obscura não parece bom. Todos vocês, por favor, expliquem-se. Sua voz era firme, cortando o desespero com uma autoridade inabalável. Eu não sou a responsável por nada disso. Clara gritou, seu olhar aflito passado de um rosto a outro. Mas antes que alguém pudesse responder, a jovem com o celular deu um passo à frente. Não vamos tapar o sol com a peneira. A verdade jamais fica escondida. Ela respirou fundo e, em um impulso, começou a tocar novamente no celular. Aqui, a gravação da noite em que tudo aconteceu. A tela brilhava e Clara ficou paralisada, a expressão terrivelmente confusa, mas intrigada demais para desviar o olhar. O homem tentou intervir, mas a jovem continuou. Eu tenho provas de que as coisas não foram como todo mundo pensa. Sua mãe não desapareceu como um acidente. Isso é uma mentira, Victor gritou, sua voz cheia de raiva e desespero. Como alguém poderia querer destruir a memória de sua amada esposa? Mas a jovem não parecia se importar. A gravação mostra Clara naquela noite. Ela estava lá quando sua mãe saiu. E há mais. Para você, Victor, você não sabe. Não sabe mesmo. Victor sentiu como se o chão estivesse se abrindo sob seus pés. Mais do que isso, a voz dele quase falhou. O que precisava saber? A verdade poderia acabar com tudo o que ele tinha. Sim, a jovem assentiu. Mas há algo que você precisa saber também, Clara. Você não é apenas uma jovem rejeitada. Você é parte de uma trama maior, uma história familiar que foi escondida. E quem sabe, até mesmo. Ela hesitou. Um sorriso amargo brotou em seus lábios. Até mesmo quem é seu verdadeiro pai? Silêncio total. O ar parou. Isabela e Victor trocaram um olhar que falava mais do que 1000 palavras. Seu verdadeiro pai? Isabela sussurrou, o horror tomando conta dela. A conexão que todos buscavam, de repente, parecia muito mais complicada. Clara olhava para o chão, seus olhos arregalados. De que você está falando, meu pai? Ele morreu? Não,
Você não sabe, ele estava vivo e agora está aqui, no meio de nós. A jovem apontou para o grupo, um arrepio atravessando a multidão. Um jovem apareceu do lado de Dona Lúcia, sorrindo, mas com um olhar provocador. Surpresa, ele disse, e o mundo de Clara pareceu desmoronar. Victor também sentiu seu mundo se desestabilizar. O que mais estava escondido? O que mais ele não sabia? A dramaticidade do momento pesava na atmosfera. A multidão começou a murmurar e logo uma onda de confusão tomou conta do grupo. O que exatamente estava acontecendo? O que tudo isso significava para Clara? E para ele, que lutava para reconstruir a vida após a perda de sua esposa? O peso do segredo pairava como uma tempestade prestes a eclodir. Todos aguardavam a explosão, um desfecho que ainda não tinha chegado. Mas todos sabiam que nada seria como antes. Clara estava paralisada, seu olhar fixo no jovem que acabara de entrar. Ele parecia uma tempestade, com os olhos ardendo de raiva e tristeza. Algo naquela presença a deixou alerta, uma sensação de que algo muito pior estava prestes a acontecer. Victor e Isabela também sentiram a atmosfera mudar. O rapaz se virou para Clara, sua voz tremendo. Clara, você precisa ouvir a verdade. Outra pessoa pode estar em perigo. Perigo? A palavra saiu da boca de Clara como um sussurro. O mundo em torno parecia girar. E todos os olhares se voltaram para aquele jovem que carregava um fardo invisível. Dona Lúcia, que sempre se manteve firme, agora estava com expressão de pânico. O que mais viria à tona? Escutem! Ele gritou, fazendo a fúria dos jovens afastados ficar em silêncio. A noite em que tudo aconteceu não era apenas uma festa. Foi uma armadilha! Fizeram uma cena planejada, uma encenação para colocar Clara em perigo. Mas a verdadeira vítima não era ela. Victor sentiu sua respiração falhar. O que você quer dizer com isso? O que fizemos foi um erro, mas havia alguém puxando as cordas. Alguém que você conhece. A voz dele era baixa, quase um sussurro, como se tivesse medo de que os outros ouvissem. Um choque percorreu o grupo. Quem? Clara perguntou, desesperada. Ela sentia que tudo estava se desmoronando à sua volta. A sensação de que a verdade que ela tanto buscava estava ali mesmo, à sua vista, mas ainda fora de alcance. Era a mãe do Victor! O rapaz soltou essas palavras como uma bomba. A tensão cresceu tanto que era como se o ar estivesse prestes a ser cortado. Ela esteve envolvida em todo esse esquema. E o que aconteceu na festa foi resultado da conexão dela com a minha família. Oh, mentiroso! Victor retrucou, o rosto rubro de indignação. Como você pode afirmar algo assim? Minha esposa era uma mulher boa. Sim, mas havia segredos. E esses segredos podem ter custado vidas. O jovem estava quase chorando, a voz falhando. A verdade secreta estava prestes a explodir, e Victor se sentiu como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. Se aquilo fosse verdade, tudo o que ele sentia estava fadado a ruir. A multidão ao redor começou a murmurar, um coro de vozes misturadas com descrenças e espanto. Isabela, angustiada, segurou a mão do pai, as unhas fincadas em sua pele. O que está acontecendo, pai? Clara, nós precisamos entender. Você precisa entender. Victor estava afundando no abismo da dúvida. Se sua mãe realmente estava por trás de tudo, o que aconteceu com ela? Clara interrompeu, os olhos brilhantes de medo. Ela queria respostas. A confusão estava se tornando insuportável. No dia do acidente, ela soube de tudo. E o que ela fez para proteger a si mesma foi algo atroz. O jovem hesitou.
como se tivesse medo das palavras que estava prestes a dizer. Uma mão invisível parecia apertar seu peito. Diga, o que foi? Clara estava mais próxima, seu coração acelerado. Victor a observava, a dor visível em seus olhos. O que se escondia nos segredos da mulher que havia amado? Ela armou para que você fosse o alvo. E quando tudo desmoronou, ela desapareceu. A última palavra caiu pesada, como uma bomba de fragmentos de verdade e dor. O silêncio após a revelação foi ensurdecedor. Todos estavam atordoados, como se tivessem recebido um golpe na barriga. Clara palpitava, as lágrimas brotavam de seus olhos. Não, isso não pode ser verdade. Vocês precisam entender. O rapaz parecia estar à beira da explosão. Havia uma razão para tudo, segredos familiares que remontam a gerações. E não fui eu quem escolheu esse caminho. Você, Clara, você está atrelada a essa trama e pode ser a chave para libertá-los a todos. Mas o tempo está se esgotando. Victor sentiu o medo, tomou conta do seu corpo. E então, o policial, que havia estado observando os acontecimentos, decidiu intervir. Silêncio! Todos vocês, comecem do zero. O que está acontecendo aqui? Sua voz cortou a tensão como uma faca. E no momento em que a voz dele ecoou, um grito agudo ressoou à distância. Clara olhou para o megafone que começava a brilhar e, para sua surpresa, viu uma figura conhecida que descia pela rua. Um homem que por muito tempo julgou perdido. Clara, o que você está fazendo aqui? A voz do homem era familiar, mas a expressão era diferente. Um misto de desespero e determinação. Victor reconheceu aquele homem instantaneamente, e a revelação o atingiu como um soco no estômago. O verdadeiro pai de Clara, alguém que não deveria estar ali, parecia esconder segredos muito mais profundos do que todos imaginavam. E agora? A questão pairava no ar, cortando a relação que todos pensavam ter. Cada um deles agora enfrentava a tempestade que estava prestes a se desatar. O que eram essas histórias não contadas? A verdade estava fugindo para um lugar sombrio que nenhum deles havia antecipado. Clara estava paralisada, seu olhar fixo no jovem que acabara de entrar. Ele tinha uma expressão tensa e os olhos brilhavam com uma mistura de desespero e urgência. Clara, você precisa ouvir a verdade. Outra pessoa pode estar em perigo. Ele respirou fundo, como se isso fosse mais do que apenas uma revelação. O ar estava pesado, a tensão era quase palpável. Perigo? A palavra mal escapuliu de Clara. Ela sentiu um frio na espinha, e uma pequena parte dela queria correr raio. Mas a necessidade de entender a verdade era maior. Victor e Isabela estavam em choque, completamente absorvidos pela cena dramática. Eles olhavam para Clara e então para o jovem, buscando respostas. Precisamos falar agora, antes que seja tarde demais. O rapaz insistiu, seu olhar fixo em Clara. A verdade não pode ser escondida por mais tempo. Victor, sem saber o que fazer, sentiu o coração acelerar, enquanto a percepção da gravidade da situação ecoava em sua mente. Do que você está falando? Ele não sabia se estava pronto para o que estava prestes a ouvir. A multidão que se formou ao redor parecia aumentar, cada vez mais unida na curiosidade e na preocupação. Lembra da festa? Aquela noite que mudou tudo. Ele fez uma pausa, os olhos mais intensos. A sua mãe estava envolvida em algo muito maior. E você é a chave. Cada palavra dele parecia um peso que caía sobre Clara. As palmas das mãos dela
começaram a suar, e a tensão era insuportável. Você precisa entender que havia um plano que não te incluía, mas que afetaria a sua vida. A expressão de Clara mudou. Ela estava confusa e assustada. O que você quer dizer? O que você sabe sobre a minha mãe? O jovem hesitou. Ela não foi apenas um acidente. Ela se lançou em algo que não deveria ter feito. E agora, claras consequências estão a caminho. Não somos os únicos envolvidos. As últimas palavras caíram como uma bomba, e Victor sentiu o pânico subir em seu peito. Você não pode. Você não vem apenas me dizer isso sem provas. Isso é loucura. O rapaz se aproximou, a intensidade no olhar. A verdade machuca. Mas a sua vida está em jogo, Clara. Eles voltarão. Um sussurro de medo passou pela multidão ao redor deles, que se aproximou um pouco mais, tentando captar cada palavra. Quem voltarão? Clara já estava mais próxima do colapso. O que mais poderia ser revelado? O policial ali perto observava com uma expressão severa, prontos para intervir a qualquer momento. O jovem continuou. Aqueles que fizeram sua mãe desaparecer. Você é o próximo alvo. Eles sabem que você está aqui. E aquilo foi como um estalo. Victor ficou paralisado. As consequências desse comentário o atingiram com toda a força. Alvo! O que estava acontecendo? Dona Lúcia agora exibia um semblante de terror. Os olhos marejados, mas fixos no jovem. Quem são eles? Clara praticamente gritou, a voz entrecortada pela ansiedade. O jovem olhou em volta rapidamente, como se estivesse procurando algo ou alguém. Então, um movimento súbito trouxe uma nova onda de choque. Do outro lado da rua, uma figura familiar se destacou entre a multidão. Clara ficou em estado de choque ao reconhecer o homem que se aproximava. Era o pai dela, que ela havia acreditado estar morto. Mas como? Ele vinha na direção dela, os olhos penetrantes, e tudo o que já havia sido dito começou a fazer sentido. Clara! A voz dele ressoou forte. Você não deveria estar aqui. Eles estão vindo. Uma adrenalina avassaladora tomou conta do ambiente. Uma nova realidade se formou, e com ela, os relacionamentos se partiram. Tudo o que Clara conhecia, toda a ideia que tinha de sua vida, foi desintegrando e se transformando naquela cena. O que você sabe sobre minha mãe? Clara podia sentir o chão sob seus pés vacilar. Eu fui forçado a me afastar. Era para te proteger, o homem afirmou, a voz grave. A verdade é que sua mãe e eu estávamos juntos em algo que deveria ter permanecido escondido. Eu nunca quis que você soubesse. O grito do jovem ecoou no ar. Você fez isso. Sua mãe e vocês têm mais em comum do que imagina. Nesse momento, a revelação da verdadeira relação entre Clara e seu pai a atingiu como um raio. Entre eles era mais complicada do que ela poderia entender. Isso mudava tudo. Como poderiam ter mentido? O que tinha sido real e o que era apenas uma fachada? E com isso, a multidão, antes curiosa, agora palpava o medo. Havia segredos escondidos nas sombras, prontos para eclodir. A tensão era insuportável. Ninguém sabia o que poderia acontecer a seguir, o que mais precisaria vir à tona. E com quem Clara poderia realmente contar? Clara estava paralisada, seu olhar fixo no homem que havia se aproximado. Claro, ele era seu pai, mas havia algo nele que não se encaixava. Algo que a fazia sentir um frio na espinha. A atmosfera estava carregada com a última revelação, e todos pareciam à beira de um colapso emocional. Por que você não me contou? Clara se virou para o homem, a voz tremendo. O que você está escondendo?
Ele hesitou, o peso das suas palavras desmoronando como uma casa mal construída. Havia coisas que você não podia saber, coisas que ameaçavam a sua vida. A multidão ao redor parecia ter recebido um choque, cada um absorvendo a gravidade da situação. Mas por quê? O que minha mãe tinha a ver com tudo isso? Clara implorou, a voz quase quebrando. O tom do pai era sombrio, e algo em seu olhar sugeria que essa conversa poderia levar a lugares obscuros. Ela estava envolvida com pessoas perigosas, Clara, e tinha segredos que poderiam destruí-la. E agora? Ele olhou ao redor, ensaiando suas palavras. Agora pode ser tarde demais. Victor estava em silêncio. Cada palavra do pai de Clara era como uma punhalada em seu próprio coração. Ele queria proteger Isabela, mas as revelações pareciam irromper como uma onda, inundando todos com dúvidas. E esse era um momento que não havia como ignorar. Você precisa ser Clara. Você está dizendo que a vida de Clara está em perigo porque sua mãe... Algo! Cale-se! O jovem que havia alertado Clara gritou, interrompendo a conversa. Isto não é uma brincadeira. Precisamos ir embora antes que eles cheguem. O pânico estava estampado em seu rosto, e os murmúrios na multidão começaram a crescer, descontrolados como uma tempestade. Mas antes que alguém pudesse reagir, um som de vidro quebrando ecoou à distância, e a figura de um homem muito familiar começou a se destacar entre a multidão. O mesmo homem que Clara havia acreditado estar morto. Clara, o que você está fazendo aqui? O tom dele era urgente e o desespero pairava no ar. Um choque percorreu o grupo. Pai! Clara sussurrou, as palavras travadas na garganta. Tudo parecia girar. As revelações estavam se sobrepondo em uma espiral de confusão. E quando seus olhos se encontraram, algo dentro dela estremeceu. As peças estavam começando a se unir, mas não da maneira que ela esperava. Você não deveria estar aqui, é perigoso. Ele olhou em volta, ambos os jovens encarando a situação que havia se tornado um frenesi de vozes e perguntas sem respostas. Quem você realmente é? Clara perguntou, a desconfiança misturada ao desespero. E antes que pudesse digerir a resposta, um eco de risadas cortou o ar e um grupo de homens surgiu do outro lado da rua. Eles estavam se aproximando, com intenções que ninguém poderia prever. Você não deveria ter mexido no que não compreende, Clara. Um dos homens gritou, seus olhos brilhando com uma ira desconhecida. Era como se a atmosfera tivesse mudado, transformando-se em uma bolha prestes a estourar a qualquer momento. E foi nesse momento, quando tudo parecia desmoronar, que um tiro ecoou. A multidão gritou em uníssono. O som cortou o ar como uma faca quente em manteiga. Clara teve uma visão rápida de seu pai caindo ao chão, o corpo colidindo com a calçada de forma brutal, e sua mente ficou em branco. Não! O grito de Isabela foi ensurdecedor. A cena diante deles desmoronou em um caos total. Quando a poeira começou a se assentar, Clara viu os rostos em choque. Do lado de fora do círculo, os homens que haviam disparado ganharam atenção, como se tudo estivesse orquestrado. O mundo ao redor parecia ter parado por um segundo, e a sensação era insuportável. Clara, paralisada, começou a percorrer o momento em sua mente, perguntando-se se alguma vez voltaria a ser a mesma. Victor a puxou, mas ela estava em estado de choque. Cada um deles estava no limite da compreensibilidade. Afinal, que verdades estavam reveladas naquelas sombras?
E o que mais poderia vir à tona com a morte do homem que há tanto tempo ela acreditava ter perdido para sempre? A sirene de uma ambulância começou a soar ao fundo, mas a única pergunta que ecoava na mente de Clara era: quais segredos morreriam com ele? Clara estava paralisada, seu olhar fixo no homem que havia se aproximado, seu pai. Claro, ele era quem ela sempre quis, mas havia algo nele que não se encaixava, algo que a fazia sentir um frio na espinha. A atmosfera estava pesada com a última revelação, e todos estavam à beira de uma explosão emocional. Em um instante, tudo que ela acreditava virou uma bolha prestes a estourar. Por que você não me contou? Clara finalmente conseguiu perguntar, sua voz trêmula. Nada parecia fazer sentido. O pai a encarava com olhos cheios de dor, mas ela precisava saber. O que você está escondendo? Ele hesitou e então confessou. Havia coisas que você não podia saber. Coisas que ameaçavam a sua vida. As palavras caíram pesadas, e a multidão ao redor parecia estar em choque, absorvendo o impacto de cada sílaba. Victor, ao lado de Isabela, sentiu seu coração afundar enquanto tentava processar essa nova realidade. Mas por quê? O que minha mãe tinha a ver com tudo isso? Clara implorou, a voz quase quebrando. O tom do pai era sombrio. Ele se virou, olhando para o horizonte como se desejasse encontrar respostas onde não havia. Ela estava envolvida com pessoas perigosas, Clara, e tinha segredos que poderiam destruí-la. E agora? Ele olhou ao redor, claramente amedrontado. Agora pode ser tarde demais! De repente, uma série de risadas cruéis cortou o ar, atraindo a atenção de todos. O grupo de homens que se aproximava exibia sorrisos maliciosos. Mas um deles, mais alto e de olhos ardentes, gritou: seus segredos não vão durar. Estávamos só esperando a hora certa. Clara sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Quem são vocês? Ela engoliu em seco, o medo tomando conta. O homem se aproximou e, com um sorriso que não chegava aos olhos, disse: sabemos mais sobre sua mãe do que você. E agora você está prestes a descobrir. O jovem gritou, sua voz potente ecoando na multidão, que se silenciou, envolvida em uma tensão insuportável. Clara olhou ao redor, o medo tomando conta de cada célula em seu corpo. Mas a verdade estava prestes a ser revelada de uma forma ainda mais impactante. Do nada, o mesmo som de vidro quebrando que havia ecoado antes retornou, mas desta vez foi acompanhado de algo muito mais aterrador. Um lampejo, seguido de um fogo. Não! Clara gritou, o terror no rosto. E quando a poeira havia assentado, todos se viram diante de uma cena aterradora. O homem que havia disparado, agora, em um movimento brusco, lançava um artefato na direção deles. O calor e a fumaça cercaram o grupo. Vocês precisam recuar! O policial que estava ali tentou agir, mas a explosão atraiu a atenção de todos. A multidão se dispersou, pânico tomando conta, enquanto Clara olhava, incrédula, para o pai e para os homens. Papai! Ela gritou, e a visão dela se embaralhou. Ressonâncias de gritos ecoaram no ar e o caos se instaurou. No meio da confusão, algo surpreendente aconteceu. Enquanto os homens se afastavam, um dos jovens, que Clara reconheceu, fez um gesto inesperado. Ele se virou de braços abertos, como se estivesse se entregando. A verdade não pode ficar escondida, ele gritou,
apenas para ser silenciado por um disparo próximo. Clara ficou paralisada, nervos à flor da pele, o destino deles a cada segundo se tornando mais incerto. O que está acontecendo? Ela perguntou a si mesma, seu coração disparado. E quando o fumo se dissipou finalmente, com os ecos da explosão ainda ressoando, Clara viu seu pai, paralisado em um estado de choque, agora com um olhar que misturava culpa e desespero. O que mais estava escondido? O que mais ela não conhecia sobre sua própria vida? A noite, antes repleta de incertezas, agora prometia uma tempestade ainda maior. Clara sentiu a necessidade de descobrir tudo. Um novo caminho se apresentava, uma estrada traiçoeira que serpenteava pelo labirinto de sua verdadeira família. Era hora de finalmente desenterrar os segredos que a cercavam, mesmo que isso significasse encarar os horrores que haviam surgido. As revelações apenas começaram, e a jornada para a verdade mal havia começado. Clara estava paralisada, o coração acelerado enquanto olhava para seu pai caído no chão. O mundo agarrou-se àquela cena brutal. A fumaça do explosivo ainda pairava no ar, misturando-se aos gritos de pânico da multidão. O choque em seu rosto refletia a dor latente de anos, os segredos que tinham sido escondidos, tudo transbordando naquele único momento. Pai! A voz de Clara rasgou o ar, mas ele apenas piscou, incapaz de responder. O medo dominou, e ela percebia que as coisas nunca mais seriam como antes. Victor e Isabela ainda junto. Os homens que provocaram a explosão estavam fugindo, mas os olhares se fixaram na figura de Dona Lúcia, que tentava alcançar Clara. "Não, Clara, fique aqui!" gritou, mas a jovem estava paralisada, sentindo-se presa entre duas verdades horríveis. "Tudo o que eu sabia, tudo era uma ilusão", sussurrou, quase sem som. E mesmo no meio do caos, aquela voz familiar a chamava. Seu coração se encheu de esperança e desespero. Clara se virou. "Papai, você precisa se levantar. Precisamos ir." Alguns passos à frente, o jovem que havia alertado sobre o perigo se aproximou, ainda tremendo. "Clara, você não pode esquecer quem realmente é. Agora não é hora de hesitar." A adrenalina corria nas veias de Clara enquanto ela olhava para o grupo disperso. "O que você sabe? O que realmente aconteceu com minha mãe?" Uma determinação crescente despontava em seu peito. Ela não podia mais viver escondida na escuridão. A verdade estava pulsando, exigindo resposta. O rapaz hesitou, o medo borrando sua coragem. "Ela lutou para proteger você. Mas isso custou caro. Muito caro. Eles estão vindo atrás de você, e nós precisamos desvendar a história. Se achamos que acabar com tudo era a solução, estávamos enganados." Mais uma vez, Clara olhou para seu pai caído, sua mente girando em um furacão de emoções. "Eu não vou me esconder. Não posso viver com essa dúvida, essa dor. Se eu tiver que confrontar os fantasmas do passado, então que assim seja." Victor, sentindo aquela ferocidade, finalmente alcançou o lugar ao lado dela. "Precisamos sair, Clara, agora! Depois podemos decifrar essa história. O mundo quebrou, mas juntos podemos despedaçar os segredos que restaram." Ele segurou a mão dela, e a conexão impulsionou Clara a agir. Enquanto a multidão ainda estava em choque, Clara pressentiu a urgência. O pai, ainda sem responder, teve um movimento sutil e ela se ajoelhou ao seu lado. "Por favor, venha comigo! Estamos juntos nessa!" O som da sirene se aproximava e Clara olhou em volta, sentindo o peso da responsabilidade.
A certeza surgiu. Eu não sou a única vítima dessa tragédia. Todos nós temos o direito de saber. E quem sabe, isso nos levará a um futuro diferente. E esse futuro ela estava disposta a conquistar. Quando finalmente o pai conseguiu se levantar, houve um vislumbre de resiliência. Clara olhou para ele, a determinação expandindo-se. Vamos desvendar isso juntos! Ninguém mais na minha vida será um fantasma. É hora de enfrentar o que está oculto. A sirene soou mais perto, enquanto o grupo se movia em direção à saída, formando uma corrente de força. Os segredos cercavam, a esperança brilhava intensamente. Clara percebeu que a batalha estava apenas começando, e antes de desaparecer na multidão dispersa, ela lançou um olhar furtivo para o grupo que havia começado tudo. Isso não acabou, não para nós. Se você está ansioso para mais histórias como essa, é hora de agir. Você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas reviravoltas. Esmague o botão de like. Esse é o momento para demonstrar seu apoio. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. E, por favor, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer o desfecho incrível desta trama. Não espere nem mais um segundo para compartilhar. Afinal, só os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com estas ações. O que vem a seguir será simplesmente imperdível.